O episódio 10 começa com Roxy sendo avisada que perderam contato com um grupo que foi enviado a Galia para coletar matéria-prima, e assim que ela fica sabendo que eles foram para a Grande Ravina de lá, ela decide resgatá-los imediatamente. Após isso, Fate está conversando com o vendedor de armas sobre o material para fazer a bainha da espada, sendo informado que para fazer precisará de cristal mágico, porém esse cristal tem sido difícil de conseguir ultimamente. Mas Greed e Fate decidem coletar eles mesmos, perguntando para Jeido onde pode encontrar esses cristais mágicos. O vendedor Jeido então responde que acha que tem alguns em Galia, e assim que Fate diz que irá lá, ele fica surpreso e diz que então dará um desconto e entrega um mapa para Fate que seu mestre usava antes para coletar materiais. Fate então lê o mapa e vê que os pontos marcados ficam no sul, perto da Grande Ravina, partindo para lá logo em seguida. E ao chegar na fronteira, ele se depara com uma horda de orcs e usa seu escudo para se defender das flechas de fogo, e depois inicia sua investida derrotando os orcs e roubando seus status. Após isso, a cena muda para Roxy e seu grupo comentando que as bússolas não funcionam ali, sem saberem como vão encontrar o caminho para a Grande Ravina sem equipamento e sem lua ou estrelas para se guiar, já que o tempo estava nublado. Apesar disso, Roxy lembra que a localização aproximada de Galia pode ser avaliada pela quantidade de orcs, já que os registros dizem que as maiores colônias de monstros estão mais ao sul. Então, se seguirem a trilha dos orcs, estarão em direção à Grande Ravina. Roxy também alerta que há outros monstros além dos orcs, como feras coroadas que ficam nessa direção. Enquanto isso, Fate está descansando sobre uma rocha até que adormece, e de repente acorda num ambiente completamente vazio, se perguntando que lugar era aquele. É então que ele se depara com Haniel na sua frente tentando dizer algo, mas Fate não conseguia entender o que ela falava porque havia uma interferência, tipo um rádio falhando. E nesse momento, o lugar todo se transforma num mar de sangue e cadáveres, com duas pessoas que ele já matou emergindo de baixo para puxá-lo, até que ele é sufocado enquanto Haniel observa de longe sem se mexer. Fate acorda assustado, se perguntando o que foi isso, mas no mesmo instante se levanta avisando que sentiu a presença de monstros, levando Greed a comentar que são feras coroadas. Ele então usa sua habilidade de visão noturna, avistando 4 salamandras, e puxa o arco com flecha petrificante logo em seguida e dispara em uma delas. E assim que Greed diz para atacarem de novo, Fate comenta que tem algo acontecendo com aqueles monstros, e a espada Greed lembra que geralmente elas fogem instintivamente quando estão feridas, mas Fate fala que elas não estão fugindo, e nem mesmo tentando atacar ele de volta. Isso faz com que Greed desconfie que elas estejam sendo controladas, dizendo para Fate segui-las para verificar. A cena então muda pro acampamento de Roxy, onde as salamandras começam a atacar espalhando fogo por todo canto. Nisso, Miria tenta contra-atacar usando sua espada com fogo, mas o ataque não surte o menor efeito, e ela é arremessada longe, levando Roxy a ir ajudá-la. E no momento, o monstro está prestes a atacar as duas. Porém, Fate aparece cortando a parte superior da boca da salamandra e ativando seu escudo para proteger elas do ataque de fogo. Após isso, as salamandras partem para cima, e Fate usa sua lâmina afiada para contra-atacar, deixando Mugan e os outros surpresos com a potência dos ataques, mesmo usando uma habilidade simples. E após derrotar todas, Roxy agradece a ajuda, dizendo que se não fosse por ele, mais soldados teriam morrido. Com isso, Mugan se apresenta como o capitão daquela unidade e apresenta Miriam, dizendo a ela para agradecer também, mas ela só diz obrigado com essa cara emburrada. Roxy apresenta Northard como um cavaleiro sagrado designado para Babilônia, e Fate diz para não se preocuparem com agradecimentos, falando que há algo que o preocupa mais, apontando para a marca que está na testa das salamandras, levando todos ali a se perguntarem o que seria aquilo, com Mugan comentando que feras coroadas geralmente não trabalham juntas, e Miriam dizendo que é como se elas estivessem atrás de Roxy, mas Roxy acha que é apenas uma coincidência, e Northard fala que não tem como prever o que acontece em Galia, especialmente quando o dragão divino sai de sua toca. Após isso, Fate chega até a Grande Ravina com Roxy e sua equipe, agradecendo a ajuda por irem com ele até o local, e Mugan diz que por sorte eles estavam indo na mesma direção, mas Miriam logo corta o clima, dizendo que eles têm que se apressar para resgatar a unidade de abastecimento, puxando Roxy para ela sair logo, mas ela ignora e estende a mão para Fate, falando que estará orando pelo bem dele. Apesar disso, Fate não aperta a mão dela com receio de que a telepatia ative, e fica olhando para sua própria mão, até que Miriam segura a mão dele pensando consigo que precisa proteger Roxy, xingando Fate em pensamento enquanto ele estava ouvindo tudo por causa da telepatia. Nisso, Roxy pede desculpas pela atitude dela e se despedem ali, e assim que saem, Greed começa a rir do fato de que ela chamou ele de praga. E depois disso, Fate desce até o lugar e comenta que o ar é muito limpo ali, como se estivesse sendo purificado localmente de alguma forma, e Greed comenta que é um efeito colateral de uma antiga batalha. E conforme Fate anda por ali, ele encontra monstros petrificados, parecendo um cemitério de monstros. Até que de repente, ele se assusta vendo ele mesmo petrificado, levando Greed a perguntar se ele encontrou algum cristal mágico, mas assim que ele olha de novo, vê que era só um monstro
monstro e diz pra Greed que não foi nada. Assim, ele continua andando e lembra que o vendedor disse que os cristais mágicos são transparentes e incolores, mas emitem um leve brilho roxo, mas ele não acha nada parecido com isso. E nesse momento, ele se depara com Ares, parada, observando algo, e começa a segui-la assim que ela sai dali, porém ele acaba perdendo ela de vista. Apesar disso, Greed fala pra Fate se virar pra ver uma coisa, e quando ele se vira, se surpreende com a quimera que estava ali, e se prepara pra puxar a espada, mas para percebendo que ela está imóvel. Com isso, Greed comenta que provavelmente é um protótipo, dizendo que está sem o núcleo, e também que provavelmente foi enterrada ali em alguma batalha antiga. E então, depois de um deslizamento de terra, sua cabeça começou a aparecer. Isso faz Fate perceber que há outros deslizamentos de terra, levando Greed a dizer que parece que outras 3 conseguiram despertar, fazendo com que Fate desconfie que Ares está por trás disso. E nesse momento, ele ouve uma explosão vindo do leste, lembrando que é a direção que Roxy estava indo, partindo para lá rapidamente. Enquanto isso, Roxy está lutando com dificuldade contra as quimeras, e toda sua equipe está sendo atingida. Mas Fate chega bem na hora disparando contra os monstros, perguntando logo depois se estão todos bem. Mas Roxy responde que Mugan foi ferido protegendo Miriam, e Northard também está machucado. Enquanto isso, as quimeras estão se regenerando, mas Greed comenta que comparado a Haniel, essa regeneração é bem meia boca. Com isso, Fate explica para eles que esses monstros são chamados de quimera, e o núcleo é a fraqueza, apontando que há um monstro embutido no meio. Ele conclui falando que só precisam matar esse monstro, e pergunta se Roxy está pronta, partindo para o ataque junto com ela. E assim que eles se aproximam, o monstro ataca com fogo e protege seu núcleo, mas Fate, tendo resistência ao fogo, apenas parte para cima derrubando a quimera. E Roxy finaliza o monstro do meio com seu ataque, e isso faz com que Fate perceba que Barbatos deu um pouco de treinamento para ela. Logo em seguida, Fate nota que Miriam também é melhor do que ele pensava, vendo que ela estava usando as chamas de sua espada para desviar as chamas da quimera. E Greed comenta que ela é bocuda, porém tem talento para lutar, mas apesar disso, ela ainda estava com dificuldades, então Fate assume seu lugar e ela vai dar suporte a Mugan, que estava ferido, sendo instruída por Roxy logo depois a levar a unidade para um lugar seguro, enquanto ela e o cadáver, que é Fate, cuidariam das outras quimeras. Então Fate diz a Roxy para usarem o mesmo método e partem para cima da quimera, com Fate usando a foice negra para cortar o ataque de chamas e também derrubar a quimera, fazendo Roxy finalizar o monstro do meio. Isso tudo faz Fate pensar que nunca lutou ao lado de Roxy antes, mas mesmo assim, parece mais natural do que quando ele lutou com Mine ou Barbatos. Após isso, ficou restando apenas uma, mas Fate pergunta se Roxy está bem, já que ela estava ofegante, e assim que ela responde que pode continuar, a quimera dispara uma rajada atrás deles e sai dali voando. E no que eles tentam acertá-la quando ela pousa, o chão todo se parte, caindo tanto a quimera quanto os dois num buraco enorme que se formou. E enquanto estão caindo, Fate puxa Roxy para os seus braços e diz que pode não parecer, mas ele tem um corpo forte para resistir à queda. Então ela confia nele e os dois caem. Após isso, Fate acorda olhando para o buraco de onde caíram, e logo depois ouve a voz de Roxy chamando ele pelo apelido carinhoso de Faye que ela deu. Mas ela ainda estava inconsciente sonhando com Fate, sem saber que estava ali com ele. Fate então se desespera por conta dessa situação onde Roxy pode acabar descobrindo que é ele, e as coisas ficam ainda piores quando ele percebe que está sem a máscara, e para piorar ainda mais, Roxy acorda desorientada, e enquanto ela vai levantando e se virando, ele pega a máscara no tempo certinho dela não ver seu rosto. Esqueci de mencionar que ela se levantou rápido e pediu desculpas pela situação. Após isso, Fate ilumina o lugar com a bola de fogo e comenta que teriam conseguido derrotar a quimera se não fosse pelo terreno ter cedido. E no que Roxy pergunta sobre as quimeras, Fate explica que aparentemente são monstros artificiais criados em Galia há 4.000 anos. E depois pergunta se ela conseguiu encontrar a unidade de abastecimento. E ela fala cabisbaixa que eles não foram rápidos o suficiente, e a base avançada, junto com toda a unidade, foram reduzidas a cinzas. Nisso, ela pergunta quem falou sobre as quimeras para ele, e ele responde que foi um galiano sobrevivente, levando ela a perguntar se por acaso foi uma jovem com um machado gigante, dizendo que ouviu rumores sobre ela no caminho para a Babilônia, comentando que parece que ela fez o governador do lugar sair voando, e Fate apenas se finge de bobo para não revelar que conhece ela. Mas Roxy diz que falaram que ela estava viajando com um jovem com máscara de caveira, olhando com essa cara para ele, fazendo ele admitir que ele conhecia a Galiana. Roxy então ri feliz por ter acertado, e Fate diz para ela não olhar desse jeito, e ela pede desculpas dizendo que o jeito dele se parece com o de um conhecido, comentando também que esse conhecido deve estar na capital, mas parece que ele está ali com ela, e é uma sensação estranha. Roxy fala também que agora que estão longe, ela fica se perguntando se o que fez por ele foi certo, se foi para o bem dele, citando diretamente o apelido de Faye para se perguntar se ele realmente está feliz. Ouvindo ela falar dele mesmo, Fate fala que certamente ele deve estar muito feliz em ter alguém que se preocupa tanto assim com ele, e ela responde dizendo que espera que sim. Mas nesse momento, a gula dele é ativada, fazendo ela notar que o olho dele ficou vermelho, então ele sai correndo dali, dizendo
dizendo pra ela não olhar. E enquanto ele corre, acaba sentindo o cheiro da quimera, mas ela aparece tentando atacá-lo primeiro. Apesar disso, ele desvia e puxa sua foice, atingindo o monstro várias vezes com ela enquanto tem alucinações, vendo o rosto de Roxy assustado, gritando descontrolado pra ela não olhar pra ele desse jeito. Após voltar ao normal, ele nota que aquele símbolo de antes está no monstro, e Greed comenta que agora eles têm certeza de que alguém quer Roxy morta, fazendo Fate lembrar de Ares que deve estar por trás disso, falando com raiva que ela vai pagar por isso. E logo Roxy chega até ali, e assim que Fate diz que já derrotou e está tudo bem, o lugar desmorona, e ele usa o escudo para proteger eles, e dessa forma eles acabam encontrando os cristais mágicos que estavam naquela área que caiu. Mas Fate pergunta se isso não é só um monstro fossilizado, e ela responde que o cristal é encontrado dentro desses fósseis de monstro, deixando Fate surpreso, já que ele estava procurando sem saber disso. E ao entardecer, eles acham a saída e encontram todos do lado de fora. A cena então muda pra noite, onde um guerreiro com visual similar ao de Fate está caminhando. Porém, ele tem uma máscara branca, cabelo loiro e olhos verdes. Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.